Veja um polegar positivo, estamos no ar. Começa agora o 5º episódio do Clubinho. O nosso mascote acaba de tirar os óculos escuros, botou o óculos de grau. Isso é sinal de que estamos na mesa do Clubinho, isso é sinal que estamos prestes a passar os próximos 30 minutos dedicados a discutir um tema. O tema de hoje é eleição 2022, pesquisas eleitorais de 2022, precisamos falar sobre a eleição desse ano. Para isso, a mesa do Clubinho conta com Fabiane Stefano, editora de macroeconomia da Exame, e Maurício Moura, presidente do Instituto Ideia Big Data e professor da Universidade de Washington. Fabiane, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda à mesa do Clubinho da Exame Invest. Obrigada, Daniel, prazer estar aqui. É muito bacana a gente estar podendo discutir eleições, pesquisas, né? Eu estava fazendo as contas, a gente está menos de 150 dias das eleições, então a coisa é um crescente, né? E eu sou jornalista, né? Tô bastante tempo aqui no Exame. Já viu bastante eleição. Várias eleições. E essa é uma eleição bastante importante, não só para o país, mas para a Exame também, porque agora a gente tem uma pesquisa proprietária, que é a pesquisa Exame Ideia, que a gente faz com o Maurício. E para a gente está sendo um aprendizado muito grande, tá olhando por dentro, né? Não só contando que as coisas são feitas, a gente está fazendo pesquisa, olhando por dentro do ciclo eleitoral, né? O que passa na cabeça do eleitor. Exatamente. A gente está com a pesquisa desde setembro de 2020, né? Então a gente teve um período de aprendizado ali, e para entender, né, como que funciona, como que é esse lado de como a percepção da opinião pública vai mudando. E é impressionante como ela muda rápido, né? Exatamente. E tende a mudar mais rápido ainda à medida que entramos na reta final da eleição de 2022. Maurício Moura, muito obrigado. O Clubinho agradece uma presença ilustre internacional aqui na mesa do Clubinho, diretamente de Washington. Seja bem-vindo ao Brasil. Vamos saber o que você está colhendo sobre a sua passagem aqui no país às vésperas dessa eleição de 2022. Antes, eu queria fazer duas ressalvas. Uma, exatamente, parabenizar o projeto, a parceria Exame Ideia com essa pesquisa. Acho que convido a todos a olharem, visitarem, monitorarem, principalmente nessa janela eleitoral que vamos adentrar, mais intenso a partir da virada do semestre. E a segunda ressalva que eu gostaria de fazer aqui é exatamente, se eu puder, Fabi, jogar o primeiro tema na mesa. E é o tema que assim, eu faço questão, antes da gente entrar no cenário e tentar entender como as peças vão se mover no tabuleiro eleitoral de 2022, é trazer a discussão de pesquisa. Método, metodologia, que a gente sabe que isso sempre traz discussões, traz divergências, né, de o que é pesquisa, faz sentido, não faz, conta a história, não conta, é uma boa foto, é um bom instrumento, não é, pesquisa não serve para nada, pesquisa mente. Assim, se eu puder trazer, Maurício, assim, onde que você o que você tem para trazer para esse debate de pessoas que gostam de pesquisa, não gostam, acreditam, não acreditam, o que é para se entender e como ler pesquisas, principalmente eleitorais? Bom, em primeiro lugar, Daniel, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Clubinho, sou teu fã, assisti os outros episódios. Fabiane, é um prazer, você falou da parceria, a gente vai fazer 2 anos agora na véspera da eleição e a gente está muito feliz aí com o resultado que a gente tem proporcionado para os leitores da Exame. Que, aliás, eu vou deixar o link da última pesquisa divulgada da Exame Ideia aqui no corpo do YouTube. E falando sobre pesquisa, eu só queria apontar assim, 4 aspectos sobre pesquisa, né? A primeira, é importante que as pesquisas elas tenham uma metodologia amostral, ou seja, a gente não precisa entrevistar os 150 milhões de eleitores para ter uma visão, né, do que eles estão pensando, do que eles estão sentindo em relação à opinião pública. A gente escolhe uma amostra, né? Assim como eu sempre falo para os meus alunos, né? Você não precisa tirar todo o sangue do corpo para fazer um exame de doença. Você tira uma gota de sangue. A mesma coisa em opinião pública. A gente seleciona 1.000, 2.000, 1.500 pessoas que representam o universo dos eleitores brasileiros. E essa amostragem tem muita técnica por trás, tem muito histórico, é baseada, inclusive, no perfil real da população. A gente tenta basear em dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, tem todo um método para chegar naqueles 1.000, naqueles 1.500 e 2.000. Método testado em diversos países, em diversos anos, décadas, enfim. E o segundo ponto é que, e uma coisa que eu ouço direto, assim, pô, mas eu nunca fui entrevistado, né? Por que eu vou acreditar na pesquisa se eu nunca fui entrevistado? A gente, nessa amostra, a gente procura entrevistar aquela pessoa que representa o subsegmento que você faz parte, não necessariamente
você. E isso faz parte da amostra. As pesquisas, obviamente, no mundo inteiro, isso não é um fenômeno brasileiro, elas são polêmicas, porque existe a expectativa da opinião pública que as pesquisas vão refletir o resultado futuro da votação, da eleição. E a pesquisa, não custa repetir isso, parece óbvio, mas é importante dizer, a pesquisa é um retrato do momento, né? Uma fotografia. E quando a gente faz pesquisas, como a gente tem feito agora no exame de maneira frequente, a gente acaba tendo um filme, mas ela não tem muito mais valor do que a própria uma foto isolada. Exatamente. Aliás, é muito importante, porque a frequência, ela dá a robustez, né, que a gente chama em estatística, para a gente garantir que aquele dado está refletindo, né, o sentimento da opinião pública. Então, a primeira coisa é um retrato, não é um prognóstico, não é uma bola de cristal. E, obviamente, né, uma coisa que é importante, que eu aprendi trabalhando em opinião pública, na eleição de 89, que foi a primeira eleição depois do fim da ditadura militar, nos últimos 10 dias, a opinião pública ela foi basicamente exposta a 2 eventos estruturais na campanha, que foi o primeiro, um vídeo que o Collor colocou no ar na sua campanha eleitoral, da ex-namorada do ex-presidente Lula, dizendo que ele tinha estimulado ela a abortar. Me foge um pouco a memória do nome dela, acho que é Miriam alguma coisa. Esse foi um evento. O outro evento foi o próprio debate, o último debate, que teve muita polêmica, que não sei se vocês lembram que o Jornal Nacional editou parte dos debates. Mas em 10 dias foram os 2 eventos. Hoje, com o telefone celular, 10 minutos, com a internet, a opinião pública ela é exposta a uma quantidade de informação, de conteúdo, que as campanhas não estavam acostumadas há 2, 3 décadas atrás. E, obviamente, quanto mais exposto você é, maior a probabilidade de você mudar de ideia, ou você repensar, ou você considerar. Então, como a gente pega a foto e a expectativa muitas vezes é de refletir o futuro, essa dissonância cognitiva de expectativa, obviamente, ela tem que ser trabalhada. A pesquisa é um momento, as pessoas mudam de ideia. Tem 2 exemplos clássicos, né? O Brexit, né? O caso que ninguém esperava que o resultado que ocorreu. Na verdade, estatisticamente, as pesquisas acertaram, porque tudo ficou dentro de uma margem de erro, só que foi uma margem de erro que ajudou um lado que tinha uma expectativa menor de vencer. Mas o principal ponto do Brexit foi que milhares de pessoas que nunca haviam votado apareceram para votar. E obviamente, você estimar quem nunca apareceu para votar e considerar que aquele cidadão que nunca apareceu vai aparecer, é um exercício nada trivial. E lembrando que nós, pesquisadores no Brasil, a gente tem uma grande vantagem. O voto é obrigatório. No exterior, quando a gente faz pesquisa, a gente tem que estimar a pessoa que vai sair de casa. Ou seja, é um trabalho... Você tem que é o que chamam de eleitores prováveis, ainda tem essa. Então, é importante dizer que as pesquisas, elas têm uma margem de erro, né, que é um espaço para aquele número variar, dependendo, obviamente, do tamanho da amostra. Mas é o mais importante dizer que é uma foto, as pessoas mudam de opinião, e muitas vezes é difícil você estimar o que vai acontecer no futuro, baseado, obviamente, em dados que você tem do histórico, que, por exemplo, foi esse caso do Brexit. Perfeito. Não, quer terminar? Para terminar, eu acho que é importante o ouvinte estar sempre atento ao método da pesquisa. Hoje em dia a gente pode fazer pesquisa presencialmente, face a face, que obviamente permite que a gente faça questionários mais profundos, mas obviamente tem um custo maior de execução. E durante a pandemia também a gente teve que administrar os riscos de contaminação quando um pesquisador para alguém na rua ou entra na casa de alguém. A gente tem a pesquisa por telefone, que tem a vantagem de ser mais rápida, com uma execução mais concentrada, centralizada, com o advento que hoje todo mundo tem telefone celular. Obviamente que isso aumentou a facilidade de fazer pesquisa telefônica, mas obviamente fazer uma pesquisa por telefone que você tem um engajamento muito mais rápido com o entrevistado, e algumas vezes você não consegue chegar, talvez, em locais de, por exemplo, renda mais baixa. E por último, tem pesquisas online, são painéis online que as pessoas respondem ou no telefone ou no computador, que tem a vantagem de ser rápido, ser barato, mas não necessariamente o acesso ao computador, à telefonia celular é universal. Mas o ponto não é esse, o ponto é que cada método tem a sua vantagem e tem as suas limitações, e é importante, quando a gente for olhar uma pesquisa, entender que é um retrato com coisas positivas e com limitações, né? Perfeito, Maurício. Acho que depois dessa belíssima introdução sobre o instrumento de pesquisa e como analisar e avaliar e interpretar esse instrumento de pesquisa, ficou a bola quicando aqui de o que então as pesquisas estão mostrando para hoje, na eleição presidencial de 2022. Fabiane, quer
passar a primeira pergunta sobre o que as pesquisas de hoje estão apontando para o Maurício? Olha, acho que eu vou começar e jogo a pergunta também para o Maurício, né? A gente tem visto nas pesquisas do Exame Ideia o fenômeno da polarização, né? Cada vez mais você está vendo que o voto do Brasil está se concentrando entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. E à medida que a gente tem feito a pesquisa desde setembro, né, de 2020, e mais recentemente, agora, a gente tem feito com mais regularidade as rodadas eleitorais, a gente está vendo que o eleitor está se posicionando. Eu coloco para o Maurício. A última que a gente fez agora, a seguinte questão. A gente está vendo um estreitamento entre os dois principais candidatos. Essa leitura vai diminuir ainda mais essa diferença? O que está acontecendo? Por que teve esse... os dados mostram em que a diferença entre Lula e Bolsonaro está diminuindo. É a saída do Moro, é o indeciso que está se colocando mais, é a eleição que vai chegando e ainda tem tempo, mas como é que você vê esse movimento, né? Vou complementar a pergunta da Fabi. Uma consequência direta do quadro que ela expôs aqui é o esvaziamento da tal terceira via. Se você puder comentar também estatisticamente o que as pesquisas estão mostrando, por que esse eleitor não está se identificando e está indo cada vez mais para os polos. E se essa dinâmica persistir, qual o risco, qual a probabilidade que você vê da eleição aqui acabar pela primeira vez num primeiro turno? Porque você só foi decidir sobre 2 candidatos e você acabaram indo pela primeira vez para um segundo turno numa eleição presidencial aqui no Brasil, Maurício. Bom, eu queria dar um passo atrás e queria estimular os ouvintes a olhar muito para a pergunta espontânea de intenção de voto. Inclusive porque essa é uma pergunta que é simples de comparar até o método, porque você perguntando pelo telefone ou perguntando ao vivo, você pergunta da mesma maneira. Diferente de quando você está fazendo uma estimulada, que ao vivo você mostra as opções e no telefone você fala. A pergunta espontânea, ela traz uma informação muito importante. Somando todos os entrevistados que falam um candidato espontaneamente, sem apresentar nenhuma alternativa, a gente tem mais de 60% dos eleitores hoje que tem um candidato na cabeça. Isso, obviamente, é resultado da gente ter pela primeira vez um presidente em exercício e um ex-presidente concorrendo. Para vocês terem uma ideia, nessa época, a gente já está com mais de 60% de voto espontâneo. No ano presidencial que tinha o maior nível de voto espontâneo, tinha 35%, ou seja, a gente tem praticamente o dobro de voto espontâneo. Isso diz que o eleitor está se engajando mais na eleição, como a Fabiane mencionou. E o que está se engajando em 2 alternativas, né? E, aliás, eu só queria fazer um parênteses aqui. Toda vez que eu falo na academia que a eleição é polarizada, os meus colegas acadêmicos falam que tem que fazer a distinção entre a polarização eleitoral e a polarização política. A eleição hoje é polarizada eleitoralmente, porque tem gente que não gosta de comparar os dois lados politicamente. Só para fazer esse ponto. Mas voltando, eu acredito que a pesquisa espontânea dá uma informação muito importante, porque ela dá o grau de engajamento, e o engajamento é elevado dos dois lados. A avaliação de governo é um dado muito importante. Por quê? Porque a gente acredita muito que reeleição é uma decisão do eleitor e das eleitoras sobre o candidato, o governante merece mais 4 anos ou não. Então, a gente tem um grau de avaliação de governo, tem uma correlação enorme com o resultado. Governos bem avaliados são reeleitos em qualquer lugar do mundo. Governos com avaliações medianas têm muita dificuldade de serem reeleitos e governos mal avaliados não são reeleitos. Então, eu convido vocês a olhar muito a curva de avaliação e de aprovação do governo. E o governo Bolsonaro tem uma característica. Quando a gente compara os pares que foram reeleitos, né, na recente democracia brasileira, Fernando Henrique em 1998, Lula em 2006 e Dilma em 2014, no mesmo período, faltando 150 dias para a eleição, o Bolsonaro ele tem 2 problemas. Ele tem um nível de aprovação menor do que, por exemplo, a Dilma, que foi a que teve a reeleição mais difícil, e tem um nível de rejeição, ou seja, uma avaliação ruim e péssima, maior do que todos que foram reeleitos. Por outro lado, é importante mencionar que todos os presidentes melhoraram muito a popularidade durante a campanha, ou seja, nesses últimos 150 dias. Então, e a gente percebe que a curva hoje do presidente Bolsonaro é positiva, então ele está numa inclinação positiva. A grande pergunta fica, ele vai ser capaz de ter uma retomada de popularidade, que significa, na prática, quem não está aprovando hoje, quem não gosta do governo, de chegar lá em outubro e gostar do governo a ponto de votar? Essa é uma pergunta e eu convido a todos a olhar muito a aprovação de governo. E do outro lado, a gente tem que olhar também a rejeição ao PT.
né, a própria rejeição, porque o ex-presidente Lula ele carrega um ativo eleitoral, principalmente no Brasil popular, nas classes de renda mais baixa, nas regiões norte e nordeste, mas ele também carrega uma rejeição, principalmente nas regiões centro-oeste, sul, no interior do Brasil, na classe média. E acho que a grande decisão, Fabiane, vai ser, na minha opinião, o que vai chegar menor lá em outubro. Se vai ser a rejeição ao PT ou se vai ser a reprovação ao governo. Então, hoje, o presidente Bolsonaro se beneficia, e isso é refletido na intenção de voto, dos eleitores que não querem o PT de jeito nenhum. E, inclusive, eu acho que ele ainda tem mais espaço para se beneficiar. Ou seja, que eu acho que a curva do Bolsonaro de intenção de voto, para mim, é crescente. Enquanto houver antipetista, eu acho que tem espaço de crescimento. Do outro lado, né, na candidatura do ex-presidente Lula, ela tem uma baliza muito clara, que é o grau de reprovação do governo. E a gente tem exemplos de governos aqui que foram reeleitos, né, e governos que não foram. Um que não foi reeleito, mesmo tendo melhorado de popularidade na reta final, foi o presidente Maurício Macri na Argentina. Ele melhorou na campanha, mas ele tinha um grau de rejeição, que era 50% do governo, que não permitiu a reeleição. Então eu convido os ouvintes a ficar de olho na espontânea, de olho na aprovação do governo, de olho na rejeição do PT. Tem um dado que a gente trouxe na última pesquisa, que é uma pergunta recorrente, né? Que se o presidente merece ser reeleito, né? E hoje o dado, na última pesquisa, era que 56% das pessoas diziam que o presidente Bolsonaro não merecia ser reeleito. Só que se a gente olhar para novembro, esse dado era 64%. Então, esse número também está mudando. Agora, a pergunta, eu acho que vale é o quanto, que momento que essas pessoas vão mudar, que ele merece ser. Quem dizia que ele não merecia, ele passa a dizer quando ele merece ser. Uhum. E acho que aí é a linha fina ali, de que, é o que muda a eleição, né? Falando em linha fina, eu queria compartilhar uma hipótese que eu tenho aqui, que é que a eleição vai ser decidida por 10 pontos percentuais. Quem são esses 10 pontos percentuais? São eleitores que estão, de alguma maneira, fora das bolhas da discussão polarizada. Os polos, eles vão se ajustar. O cara que é antipetista, mesmo que ele não diga que vai votar no Bolsonaro agora, a probabilidade dele votar no Bolsonaro é alta. E o cara que não gosta do governo de jeito nenhum, mesmo que ele não está falando que vai votar no Lula agora, a chance dele se acomodar é alta. Então, tirando esses polos, a gente tem 10 pontos percentuais que são eleitores da Dilma de 2014 e do Bolsonaro de 2018. Que são eleitores que inclusive nas nossas pesquisas qualitativas, né, quando a gente ouve os eleitores de uma maneira mais profunda, eles dizem que eles não estão arrependidos de terem votado no presidente Bolsonaro, porque achavam que, naquele momento, era a mensagem que a política brasileira merecia, uma renovação, uma mudança, até de uma maneira bastante contundente. Mas eles estão decepcionados com a gestão do governo, principalmente nos temas gestão da pandemia, e aí quando a gente fala, a segunda derivada disso o ritmo que o governo entregou a vacinação. Lembrando que o Brasil é um país que gosta de ser vacinado, a gente mediu isso, né, Fabiane? Assim, as pessoas aprovam a vacina, é muito diferente dos Estados Unidos, que ainda 1/3 da população não quer ser vacinada de jeito nenhum. Aqui não, aqui as pessoas têm uma cultura da vacinação, e o governo demorou a entregar isso. E outro, obviamente, como aqui eu estou na Exame, são os indicadores econômicos, né? Inflação, desemprego, informalidade. E esses 10 pontos, para mim, são decisivos. E, respondendo a tua pergunta, o governo Bolsonaro vai ter que endereçar esse público que vai além do antipetismo, porque ele já votou no PT e conviveu com votar no PT. Vai ter que chegar para esse público e fazer o ponto, né? Mostrar o que foi feito no governo, que, aliás, a campanha serve para isso, para você devolver, né? Para você prestar contas e convencer esse público, que esse é o público decisivo, que ele merece mais 4 anos. E aí, esse dado aí que você mencionou é um dado fundamental. Ele, aliás, é muito importante olhar esse dado no histórico, né? Porque a condição do presidente Bolsonaro melhorou, como a Fabiane mencionou, mas ainda é majoritária, né? O percentual do eleitorado que acha que ele não merece continuar. O Macri não foi reeleito com 51% de não merece continuar. Só para te dar um parâmetro. É claro que vamos comparar o eleitorado argentino com o brasileiro, mas tem uma referência factual, né? E esses 10%, a subamostra do perfil? Importante. Ela é muito concentrada na região sudeste. Quem é esse público que basicamente os dois lados vão ter que engajar, vão ter que ativar? Esses 10% que serão disputados ali para realmente ver quem vence. Qual é o perfil desse grupo? É muito importante. Esse é um perfil classe média, né? Que é a classe C, né? Na definição que a gente tem aí de renda, de salários mínimos. Que não é nem o povão, porque esse povão é bastante Lula, né? Inclusive, eu sempre digo que o Lula é muito maior que o PT no Brasil popular, né?
Só trazendo um dado, 33 pontos percentuais de diferença, né, a favor do Lula nessa renda. Sim. É 60 contra 27. Sim, né? Sim. E ele é muito maior que o PT, né, assim, nesse grupo. E o presidente Bolsonaro, na classe A e B, mesmo que parte da classe A e B não diga que está votando nele hoje, é o segmento de renda que mais rejeita o PT. Que tem, então, historicamente. E vai se acomodar, eu não tenho dúvida, mesmo que é um cara que não está verbalizando hoje, ele vai se acomodar. Então, a eleição vai ser nessa classe C. Quem é essa classe C? Ela está muito concentrada no Sudeste, e aí eu queria falar sobre o Sudeste. Porque o Sudeste foi fundamental para a vitória do Bolsonaro. Ele teve uma votação expressiva no primeiro turno, ele ganharia no primeiro turno. Ele teve 53% dos votos válidos no Sudeste no primeiro turno. E foi uma região, né, e a gente viu nas nossas pesquisas, né, Fabi, onde ele perdeu a aprovação, a região Sudeste. Sim. E tem muita concentração de voto. Então está muito concentrado no Sudeste, está muito concentrado nas regiões metropolitanas. E não é porque o Bolsonaro vai bem no Sudeste, nas regiões do interior, de cidades pequenas e médias. Mas, é o que eu digo assim, tá nas periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, não só nos bairros de grande concentração de densidade demográfica, mas nas cidades próximas. Enfim, esse é o cara que sofreu na pandemia, porque as cidades grandes sofreram muito mais, e é o cara que eventuais auxílios de renda, aí vocês sabem bem, não tem um efeito... tem R$400 numa cidade do interior de Goiás, por exemplo. Então, esse é o público que vai... E, obviamente, né, Daniel Fabiano, não é o público que está debatendo política todo dia. Né? Ele está lá tentando resolver as questões de pagar conta, de arranjar um emprego, de trabalhar na informalidade. Esse é um público que não está lá debatendo no WhatsApp que nem as bolhas estão, né? E em termos... Perdão, Fabi, mas só emendando assim, exatamente, se você engajar ou se arriscar em áreas que não é propriamente a sua expertise, áreas mais publicidade, marketing político, que aliás já vamos falar aqui do seu livro, Maurício, ou perdão, o lançamento que está sendo hoje, onde você assina um dos capítulos, mas é esse perfil amostral, assim, o que historicamente engaja mais? Assim, se você, né, se fosse estratégia de um candidato ou de outro, qual a estratégia ali de comunicação, de apresentação para ele trazer grande parte desses 10% para conseguir sair vitorioso na urna? Assim. Inclusive, assim, tem muita gente que é especialista em marketing político que diz que o eleitor vota com o coração, né? Sempre. Você tem que conquistar o coração, não a mente. Quando você faz um argumento racional, é muito mais difícil você virar voto. Mas esse eleitor especificamente, Daniel, ele tem uma característica. Ele convive muito mais com os serviços do Estado, diariamente. Ele é o cara que precisa do hospital público, ele é o cara que está no transporte público, ele é o cara que o filho tem que se matricular na escola pública. Então, ele tem uma relação com o Estado muito próxima, muito necessária para a sobrevivência dele. Então, as entregas para ele são muito importantes, porque ele depende daquilo. Então, esse é um eleitor que vai olhar para os 4 anos do presidente Bolsonaro e avaliar como é que está a vida dele. Se está melhor, se está pior, como é que ele está se sentindo. E eu acho que é muito diferente do eleitor que é muito antipetista, que assim, não vou votar no PT de jeito nenhum, uma questão filosófica, né? E a gente pode depois elaborar sobre isso. Assim como o cara que não gosta do Bolsonaro também pelos posicionamentos que o Bolsonaro tem. Esse não é o cara, esse é o cara que está no dia a dia e precisa que o Estado ofereça o mínimo para ele. Quem oferecer vai ganhar o voto, né? E esse é o cara que sofre muito o efeito da inflação, né? Que você vem esse é aquele cara do It's the Economy Stupid. Esse precisa que a economia dê uma melhorada, exatamente. Ou acredite, a expectativa econômica para ele melhore. Interessante. Porque ano passado, né, 2021, a gente teve uma inflação de 10. Esse ano que você tinha uma expectativa de uma inflação de 5, ela já passou para 7, já está em 8, já tem gente olhando para fechar em 10. Um nível de desemprego resistente, né, que chegou em 12, ele melhora um pouquinho, mas ele não tem grandes avanços. Então, as coisas que acabam importando para esse tipo de eleitor, elas estão muito presentes e num período muito longo. Né? Eu particularmente tenho dúvidas o quanto que a pandemia vai chegar lá em novembro. Né? A gente fez várias vezes essa pergunta ano passado sobre a pandemia, a vacina, e a aprovação do governo, ela estava muito afetada para aquele momento. Eu não sei, pessoalmente, talvez eu acho que a memória da pandemia ela vai se esvaindo até chegar em novembro. Mas a questão de inflação, de desemprego e da dificuldade, né, do dia a dia para essa população que precisa dos serviços do Estado, ela está continuando, né?
Eu sempre menciono, Daniel, se você já ouviu antes, me perdoa, vou contar de novo, que para mim o argumento clássico de reeleição foi feito em 1980 pelo Ronald Reagan, que era o candidato republicano contra o presidente democrata Jimmy Carter, né? Ronald Reagan, inclusive, que era ator, né? Naquele ano, é tradição nos Estados Unidos ter 3 debates presidenciais, mas naquele ano o Carter estava envolvido com a negociação dos reféns no Irã e ele só quis comparecer a um debate só. Teve um único... E aí o Reagan abriu o debate falando assim, a decisão dessa eleição é muito simples, e ali o vídeo é muito didático. Ele fala assim, se você acha que a tua vida está melhor, você está empregado, você está gastando, você está comprando, você está andando de carro, você vota no rapaz aqui do lado, que já era o presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter. Agora, se você acha que a coisa não está andando, que você chega lá colocar a tua gasolina, o preço está caro, você não consegue fazer o supermercado, então me dá uma chance. Assim, essa foi a... E essa é uma narrativa... Sim, que vai pegar principalmente esses 10% que você acabou de dizer. Interessante. Acho que outro assunto que a gente podia colocar aqui na roda é a famosa terceira via. O que vai acontecer com a terceira via? A União Brasil já decidiu que a fusão do DEM e do PSL, né? Agora já é a maior bancada. E que tem mais dinheiro, né? Já falou que vai ter candidatura própria com o Luciano Bivar. Hoje estava tendo conversas da Simone Tebet, né? Que também parece que vai ser candidatura pura, né? O que vai acontecer, Maurício? Eu tenho um político que me contou, que me deu uma definição da terceira via, que é a seguinte: o problema da terceira via é que ela chega em terceiro. Mas eu queria só dizer que, assim, a gente percebeu até nas nossas pesquisas, Fabiane, que havia uma demanda por uma alternativa. Eu não estou falando de uma candidatura que fosse vencedora de cara, estou falando de uma candidatura que fosse competitiva, que pudesse brigar para ter 20%, 25% no primeiro turno, que coloca uma chance de segundo turno. Havia uma demanda da sociedade brasileira para isso. Existe um contingente de gente que não gosta do PT e não gosta do governo, só que a política não conseguiu traduzir isso numa candidatura, num projeto, num político, e o tempo passou, né? Os eleitores foram se acomodando nos lados, né? E na minha leitura agora seria um evento praticamente milagroso se a gente ter um candidato competitivo que não seja o Bolsonaro ou o Lula. Então, assim, havia demanda, demanda maior até que em 2014, que a gente teve a eleição do Dilma e do Aécio bastante polarizada, mas não houve uma oferta, né? Assim, não houve a gente teve vários projetos pessoais, mas não teve o eleitor não se identificou com nenhum projeto, nenhuma pessoa, nenhum político, né? Maurício, Fabi, deixa eu aproveitar a passagem do convidado internacional. Maurício, você fica baseado em Washington, capital norte-americana, e você comentou aqui também em algum momento da conversa, até, né, para usar como exemplo até precisão ou certas até incapacidades de precisão de pesquisas, o evento do Brexit, que foi a emblemática votação onde realmente o Reino Unido vota a favor de se desligar da União Europeia, e aquilo de fato, tecnicamente as pesquisas mostravam muito apertado que não iria acontecer, acabou acontecendo. No mesmo ano, que foi em 2016, também veio um pouco a vitória do Trump, que pesquisas mais clássicas e tradicionais também não conseguiram antecipar tão bem, mas eu estou trazendo isso aqui de volta mais para mostrar certos ineditismos que estão acontecendo na conjuntura global. Acho que a própria vitória de 2018, aliás, o seu livro sobre a eleição de 2018 é muito interessante, a eleição em que a moeda caiu de pé. Esse é o prefácio, não é o título? O título é Eleição Disruptiva. A eleição disruptiva porque Bolsonaro venceu. Porque Bolsonaro venceu. É uma leitura extremamente produtiva para entender aquele momento. Assim, muitas coisas disruptivas aconteceram. Então, e a gente está se comparando com cenários até então impensáveis. E o que eu quero trazer aqui na mesa é o 6 de janeiro de 2021, invasão no Capitólio. Assim, aquilo acho que ninguém nunca imaginou que um dia, talvez uma das principais, mais maduras democracias do mundo e tal, a gente pudesse assistir cenas como aquela nos Estados Unidos, em Washington. E eu trago assim, e tem pessoas, óbvio, que estão fazendo um paralelo. A gente está vendo a polarização no Brasil, a gente está vendo os índices de rejeição aqui dentro, e tem pessoas que olham lá para fora e falam, olha, aqui também podemos viver coisas parecidas ali na urna, na reta final. Eu queria pegar assim, o que você tem de sondagem, tem de pesquisa, se a gente, infelizmente, pode caminhar para algo mais agressivo, talvez até físico, e aqueles episódios que pareciam completamente espúrios começarem até, né, de invasão a Capitólio, poder começar a se tornar meio que normal, Brasil imundo,
mundo, mas trazer essa discussão para o Brasil, o que você tem observado? Não, pois é, Daniel, e me perdoa se eu tenho um viés de ter vivido você estava no olho do furacão, você viu aquilo da sua janela. Me preocupa muito o processo eleitoral brasileiro. Assim, eu acho que quem vai ganhar ou vai perder, a gente já passou por transferência de poder, diferentes grupos políticos ganharam, perderam. Agora, o processo, esse é um processo, talvez o processo mais tenso que eu já testemunhei no Brasil. Eu queria colocar alguns elementos dessa tensão. A primeira você já mencionou aí, né? A gente vai ter pouco espaço de debate, né? A gente vai ter uma das coisas ruins da polarização que ela traz para a opinião pública é que vira uma campanha de embate, não de debate. Vira praticamente estimular a rejeição de um lado, dizer o que o outro é ruim e não fez do outro, e tem pouco espaço de convencimento e de diálogo. E nesse ano isso vai se refletir tanto do macro entre os candidatos, como a gente percebe que vai ser difícil vocês debaterem a eleição na família de vocês, nos amigos de vocês. O clima é péssimo. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Então a gente tem esse clima. O segundo, uma descrença no processo. O que me assusta muito, em 2018, a primeira vez que eu mensurei isso, mais ou menos 11% diziam que não confiavam na urna eletrônica. Hoje, as pesquisas mostram que é 1/3 do país que não confia na urna eletrônica. Caramba, são 4 anos que você triplica pessoas que não confiam no processo, ou seja... Sem ter tido um evento traumático para ter trazido toda essa descrença ao processo. Muito pelo contrário, assim, eu posso dizer que a gente deveria se orgulhar do processo eleitoral brasileiro. Eu vivi os Estados Unidos, é um caos o processo eleitoral. Assim, e tem lugar que conta no papel, tem lugar que conta na maquininha, tem lugar que você faz o X, tem lugar que você... Putz, Então, a gente devia se orgulhar, e a gente hoje... parte relevante do país não acredita que aquilo funciona, que aquilo é correto, que aquilo é confiável. E isso coloca muita pressão em quem trabalha na eleição, em quem vai ser o mesário, quem vai ser responsável pela transporte da urna, quem vai ser responsável pela contagem dos votos. Isso é uma coisa que a gente não está preparado, porque não é uma eleição normal, é uma eleição tensa em que o processo eleitoral está desgastado. Isso me preocupa bastante, porque isso aumenta a probabilidade de violência. Uhum. E a gente já teve violência em 2018 com a facada do Bolsonaro. O Brasil não é um país que tradicionalmente convive com violência nas eleições. A gente tem o exemplo do México, que é extremamente violento nas eleições. No último ciclo eleitoral presidencial de governador Beto morreram mais de 100 candidatos. Caramba. Mas a gente nunca teve isso aqui. E a gente tem esse pouco espaço de convívio, né? Então isso é muito sério. Isso me preocupa bastante, porque... a democracia depende, né, da confiança e da credibilidade do processo. Eu não acho que a gente está preparado para viver uma tensão, que todos os indicadores mostram isso. A gente tem uma tensão no debate político, a gente tem uma tensão nas redes sociais, a gente tem uma tensão nas pesquisas, a gente tem uma tensão no processo, né? Então, para mim, isso, na verdade, é o maior ruído que me preocupa, porque é uma coisa de difícil mensuração, difícil de mencionar como é que a gente vai se comportar diante de eventos violentos, eventos de estresse, de pressão, né, no processo eleitoral. Eu acho que o combustível desse momento é o risco do aumento de fake news, né? Estava falando com cientistas políticos, eles alertam o risco de pesquisas fakes de última hora, pesquisas inventadas ali na boca de urna, naquele dia, tá? No dia da eleição, você tem o risco de tá saindo pesquisa fake, rodando ali nos grupos de WhatsApp, no Telegram, independentemente do lado, e isso acabar inflamando a população, né? Então, quer dizer, a gente está refém de um momento muito baseado por causa das fake news, né? Então, e é uma coisa quase que incontrolável. A própria questão da urna é uma fake news, né? Assim, exatamente, né? A desconfiança ela nasceu na dúvida da segurança da urna eletrônica, né? Mas ela é segura mesmo, né? É uma pergunta, você não tem nenhuma resposta, você não tem nenhum dado para questionar. Mas só o fato de levantar a dúvida acaba colocando em dúvida. Sim, no dia da eleição pode correr fake news que a urna não está funcionando aqui, a urna não está funcionando ali, tipo, a gente não... E agora é diferente em 2018, porque em 2018, quando começou, no primeiro turno, correu um boato que as urnas não estavam refletindo o voto das pessoas. Só que não estava estabelecida a descrença no processo. Agora está estabelecida... Você já tem esse preconceito formado. A fundação está dada. E assim, praticamente a gasolina está ali, só falta o fósforo. Isso me preocupa bastante. Eu acho que o jornalismo, principalmente, acho que tem um papel muito importante de informar do tema do processo eleitoral, da urna, e obviamente a gente espera do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que ele intensifique as campanhas de esclarecimento do processo. Acho que vai ser muito importante
a população ter acesso, né, à informação, à comunicação que ajude a gente a passar por esse processo de uma maneira pacífica, né? Exato. Eu confesso que eu tenho bastante pergunta aqui, mas a gente se predispõe a ter esse desafio do Clubinho ser 30 minutos intensos de discussão de um único tema. E o tema hoje foi pesquisas eleitorais. Fabi, aproveitando a exceção do Maurício Moura estar aqui no Brasil, a gente conseguir estar fazendo esse bate-papo, por acaso você teria uma última pergunta rápida? Eu acho que eu queria colocar uma pergunta que a gente acabou de passar nos últimos dias sobre a questão do voto jovem, né? Um grande engajamento da população de 16 a 17 anos. Hoje eu vi dados que 2 milhões de jovens tiraram o título, que é uma boa notícia, é quase 50% a mais que 2018. Então houve um engajamento dos dois lados, teve engajamento né, de artistas, influenciadores, mas também as igrejas, os evangélicos, vários grupos influenciaram positivamente seus grupos, seus jovens, as suas comunidades a tirarem o título de eleitor. Como é que você vê o voto jovem, né? E aí, não só do cara dos 16 aos 17, como que esse eleitor vai se comportar? Não, eu acho excelente isso. A gente tentou até mensurar isso na nossa pesquisa. Eu fico feliz com esses números, né, se materializando, né? Agora, eu acho que é mais importante, assim, o que a gente vê no Brasil e no mundo, né, é que períodos de crise econômica mobilizam mais voto jovem do que períodos mais estáveis. Porque o contingente os jovens, quando veem pouca perspectiva de renda, de um nível de desemprego alto, eles costumam se engajar mais na política. A Europa é um exemplo fantástico disso, onde tem crise econômica, tem mais voto jovem, tem inclusive partidos jovens, né? A gente tem exemplos na Espanha, na Itália, na Alemanha, de partidos que surgiram durante a crise aí de 2010, 2011, a partir dos jovens sentindo no bolso e vendo que tinham que participar para poder reivindicar, né, um espaço no debate político. Perfeito. Infelizmente, tenho que endereçar o final, só que gostaria de fazer, na verdade, alguns pontos aqui antes de me despedir da Fabi e do Maurício. Acho que é o primeiro ponto, de novo, parabenizar a parceria Exame Ideia, convidar a todos, incentivar a todos a acompanhar. Eu acho que assim, é uma iniciativa, de fato, que traz mais informação, mais conteúdo, mais análises para a sociedade como um todo, mas principalmente para os investidores, e isso vai ser cada vez mais preciso, principalmente quando entrarmos nessa reta final do ciclo eleitoral. O segundo ponto, agradecer aqui, Maurício, porque eu já estou assumindo que é presente, sim, né, o livro que está sendo lançado agora de marketing político no Brasil, uma coletânea de alguns artigos de publicitários. Com 50 profissionais do marketing político, gente de publicidade, de jornalismo, de digital, de pesquisa, como eu. É um grande documento, histórico até, que o marketing político brasileiro, a gente tem que ter orgulho do marketing político brasileiro, porque sempre que eu olho outros países, como se fazem campanhas, a gente sempre está fazendo a coisa na ponta da tecnologia, na ponta da comunicação e, inclusive, na ponta dos métodos de pesquisa. Então, eu recomendo quem se interessa por política e gosta de marketing, é uma bela leitura. No caso, eu, Fabi, acho que muitos dos que estamos assistindo agora. Só para fazer um resumo do que aconteceu aqui, Fabi e Maurício, me ajudem. O que nós vamos monitorar ao longo do próximo Exame Ideia? Ao longo dos próximos Exame Ideia, nós vamos monitorar muito espontâneo, rejeição, essa subamostra eleitoral da classe média no Sudeste. Que mais pontos assim de destaque? A Fabi mencionou muito bem se Bolsonaro merece continuar ou não, que é uma pergunta-chave da eleição. Perfeito. E como esses dados estão evoluindo, não só a gente olha o retrato, né, aquela semana que a gente está capturando os dados no campo, mas como ele está, qual é a curva, né? Não só a foto, a gente também está olhando o filme. E a gente convida todo mundo a entrar na exame.com, ver as nossas pesquisas, os dados, a gente faz bastante reportagem, tenta mostrar ali as várias facetas do que vem uma pesquisa eleitoral. Acho que os membros aí do clube da Exame recebem não só um baita dado, mas também com análise e material da Fabi e do Maurício. Ansioso para a pesquisa, para a rodada do fim do mês, para a gente ver como está andando esse jogo eleitoral. Maurício Moura, presidente do Ideia Big Data, professor da Universidade de Washington. Cara, muito obrigado por essa oportunidade de ter você aqui no Clubinho. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fabiane. Fabiane, a gente se vê. A todos, até o próximo Clubinho. Um grande abraço.